Oi, pessoal, bom dia! Mais uma vez, então, por aqui. Hoje acompanhados de pessoas diferentes. Hoje com um bonequinho especial aqui. O pessoal não tá entendendo nada, Camila. Vamos explicar. Bom dia, aliás, Ele estava até agora dormindo no meu colo, né? Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui os profissionais do Corpo de Bombeiros, né? Rosana, e até eu estava pensando assim, já vários profissionais passaram aqui pelos nossos sofás, né? E pessoas de várias especialidades, e muitas delas recebendo os pacientes nos seus consultórios ou no próprio hospital, depois de passarem pelos primeiros atendimentos, pelos primeiros socorros que são realizados em muitas circunstâncias pelo Corpo de Bombeiros de Marau, que a gente recebe hoje com muito carinho, né? Exatamente. E há uma preocupação de todos, porque no nosso dia a dia, muitas coisas podem dar errado, a gente pode dizer assim, né? Pode se engasgar com alguma coisa, enfim, e a gente quer saber como a gente deve agir nesses momentos, por isso a gente está recebendo aqui os bombeiros voluntários de Marau, a Bruna Castilhos, o Jackson Burilli. Sejam bem-vindos. Vou começar pela Bruna. Bom dia, Bruna! Bom dia, Rosana. Bom dia, Camila. Bom dia. A todos que nos acompanham e irão acompanhar posteriormente, né? Desde já agradecer o convite por mais uma vez estarmos aqui falando de assuntos tão importantes. Legal. Bom dia, Jackson. Bom dia, Rosana. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia às pessoas que estão nos acompanhando. E agradecer o espaço aí para a gente estar disseminando um pouco dessa área que é tão importante dentro da nossa sociedade, que é os primeiros socorros. Perfeito. Deixa eu devolver aqui o Pois boneco, é, já que a gente está com o boneco, vamos começar pelo boneco. Utilizá-lo, né? Nós vamos utilizar esses bonecos para umas demonstrações, né, Isso. Bruna? Porque nós falávamos aqui fora do ar, tem presentinhos depois, nós vamos também, com os que estiverem na live conosco, também sortear esses presentinhos. Nós falávamos aqui fora do ar que uma das principais preocupações, vamos dizer assim, a própria Rosana, né, contou uma história que ela vivenciou, é o engasgo, né? E isso já aconteceu, inclusive em famílias, né, mães com bebês pequenos que se engasgam com o próprio leite, né? Então, vamos falar dessas situações. Quais são as mais comuns, né? Começarmos assim com as mais comuns. E aí, se vocês quiserem já fazer alguma demonstração, fiquem à vontade. Então, assim, nós vamos começar falando na questão do primeiro socorro, a importância que é esse assunto, né? As pessoas, elas precisam entender, se conscientizar que o primeiro socorro, ele salva vidas. E, infelizmente, né, uma questão, o ser humano, ele acaba subestimando muitas coisas, a gente acha que nunca vai acontecer. Exato. Se acontecer, eu vou sair correndo, eu vou chamar alguém vai me ajudar, eu não preciso me preocupar. E, na verdade, indiferente da área que você trabalha, que você seja, você precisa saber o primeiro socorro, né? A gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer. O nosso trabalho, o trabalho do Departamento de Ensino, basicamente é esse, trabalhar na prevenção e levar essas informações para o maior número de pessoas possíveis dentro da nossa comunidade, principalmente. Isso foi uma questão que o nosso comando, através da diretoria, sempre prezou por isso, por nós estarmos junto à comunidade levando essas informações. Até porque essas pessoas ali fora, esses leigos, né, eles estarão primeiramente nessas situações até a nossa chegada. O primeiro socorro, ele é exatamente isso. Toda a assistência que eu vou dar para uma pessoa até a chegada do socorro especializado. Então, o que eu vou fazer para estar ajudando ela? Vou monitorar, vou ficar acalmando. E tem situações que eu preciso agir, que enquanto o socorro está a caminho, eu devo agir. Que é, por exemplo, no engasgo, né? Então, e fazer certinho, porque senão pode prejudicar. Muito importante, fazer certo. Por isso a importância das pessoas estarem informadas. E não deixar para descobrir isso quando acontecer a situação. Porque é isso, né? E como eu falei, é muito uma questão cultural. Infelizmente, a gente não quer se comparar com outros países, enfim. Mas a gente sabe que esses países mais desenvolvidos, as crianças aprendem primeiro socorro na escola, como se fosse uma matéria. Vocês na escola, né, Bruna? Isso mesmo. Nós temos dentro do Departamento de Ensino o projeto Bombeiro na Escola, aonde a gente trabalha, né, conforme a faixa etária da criança ali, com uma forma mais dinâmica, conforme, né, crianças a partir de 5 anos. A gente trabalha a prevenção com eles, basicamente. Conforme eles vão crescendo, a gente entra com o primeiro socorro propriamente dito, né? Nós estamos em todas as escolas levando essas informações, que é para desde pequenininhos eles aprenderem isso, se acostumarem com essa ideia.
né? E também trazer, assim, com frequência essas informações, né? Até porque, para nós, no caso, a nossa audiência, quem nos acompanha também pelas redes sociais, é cíclico, né? Tem dias que são algumas pessoas, horários em que são outras também. E aí, repetir isso também é importante para que todos saibam. E não se esqueçam também, porque eu já tive, né? Em algum momento já ouvi vocês falarem ou outras pessoas falarem como proceder. Mas se fosse hoje, eu confesso para vocês que talvez eu não lembro de metade do que tem que fazer. É porque muda muito, né? Eu engasgo é isso. Um afogamento é aquilo. Exato. Então, assim, tá tendo um ataque cardíaco é outra coisa. Exatamente. Então, muda muito o comportamento que a gente precisa ter nesses casos. É importante lembrar, né, que toda a informação que nós repassamos não é nada os bombeiros de Marau que inventam, né? Sim. É sim baseado em protocolos. Então, tem o protocolo para o afogamento, tem o protocolo para o engasgo e assim para os outros assuntos. É baseado nesses estudos e, claro, dentro das nossas experiências do nosso dia a dia. E a importância das pessoas, e é isso que a gente sempre fala, né, Jackson, aonde quer que a gente vá, aproveitem a oportunidade quando vocês estão diante de uma palestra de primeiro socorro, por exemplo. E é importante buscarem na memória, porque como não é do dia a dia das pessoas lidar com essas situações, cai no esquecimento mesmo. E quando acontece, as pessoas entram em desespero. Por isso que a gente fala, tente manter a calma, que é para você buscar na tua memória aquela informação que você já ouviu. Nem que você não consiga fazer exatamente, mas alguma coisa que você lembre, você já vai estar fazendo o processo ali, mas principalmente, né, fazer de uma forma que eu não piore aquela situação ali. Segura. Mas você falava em protocolos, né, e até o Jackson, antes de nós começarmos aqui, eu falei sobre algo que pode acontecer sim se houver um profissional, um médico no local, né? Nem vamos falar sobre isso justamente porque não faz parte desse protocolo. E aí justamente assim, esse acesso fácil à informação através das redes sociais, por vezes, pode passar por informações que não fazem parte desses protocolos. Por isso que é interessante que nós possamos observar o que órgãos, instituições, assim como o próprio Corpo de Bombeiros, nos repassam, né? Para que nós não saiamos aí fazendo algo que possa prejudicar mais do que ajudar. Isso é muito importante. Né? Agora, Camila, antes da gente continuar o papo aqui, deixa eu lembrar para você que está acompanhando as nossas lives aqui, os diferentes canais da emissora, que a gente está com presentinhos. Então, a gente tem aqui a Necessaire, ó. Eu aprendi. Ela chamava de case. A Necessaire. Mas nós apelidamos de case. Agora pode chamar qualquer coisa. O importante é que é um presente da rádio para você que participa. Então, comenta aí com um bom dia, oi, diz o que tá achando do bate-papo que a gente está tendo. Fica à vontade Tira também alguma dúvida, tirar suas dúvidas. Então, tem essa Necessaire aqui e também tem uma camiseta da tua Rádio Alvorada 65 anos que a gente vai estar no final do programa aí dando para os nossos internautas, aqueles que estão acompanhando a nossa live de hoje. Agora, enquanto a Bruna se organiza ali com o boneco para a gente mostrar uma situação de engasgo, Jackson, é comum vocês lá no Corpo de Bombeiros receberem esse tipo de ocorrência, necessidade de atendimento em função de engasgo? Sim, Rosana. Diariamente vivenciamos situações onde as pessoas nos ligam ali via 193 e nos deparamos já na ligação com a mãe, o pai, um parente próximo ali dizendo, olha, meu filho está engasgado, até o adulto ali está engasgado. Então, o atendimento já inicia ali dentro na própria ligação, onde já da nossa parte ali a orientação e nós ficamos acompanhando. Né? Então é anotado ali o endereço e o deslocamento da viatura até o local ali da ocorrência e ao mesmo tempo a gente fica ali dando ali as primeiras orientações para que a pessoa também possa estar nos ajudando, porque como disse a Bruna antes, a pessoa ela entra no nervosismo. Nossa. E já aconteceu muitas vezes, isso os colegas também já presenciaram, que a pessoa liga, olha, meu filho está engasgado e desliga o telefone. E aí nesse momento a gente não sabe aonde foi, aonde está engasgado, o que aconteceu bem ao certo. E fica aquela informação muito vaga. Então a gente sempre relembra e pede às pessoas que nunca desliguem o telefone. Esperem que a gente dê, né? Ou pode desligar. Porque às vezes a pessoa no nervosismo acaba desligando o telefone e a gente fica ali sem, né, maiores informações. Então a gente pede para as pessoas,
E essa questão que você me perguntou a respeito do engasgo é vivenciado dia a dia. Todos os dias praticamente tem. E até assim para a pessoa que está nos assistindo, para o pai, para a mãe, até vocês comentaram a questão das escolas. Eu acho assim, e a gente tem notado isso, que Marau, ela está sendo bem beneficiada nesse sentido, tá? A nossa comunidade, ela está sendo bem assistida, porque esse ano foi um ano que o Departamento de Ensino, ele empregou bastante forças, como já vem sendo, aonde nós estamos assim, ó, diariamente em contato com professores, educadores, disseminando essa cultura de como agir nessa situação, porque a gente entende que é lá que começa o socorro também. Eu e a Bruna vivenciamos recentemente uma situação também. Então, nós percebemos que essa disseminação do conhecimento dentro das instituições de ensino, como os colégios, as creches, tem fortalecido isso dentro da nossa comunidade. E a comunidade, até para o pai e para a mãe que está nos ouvindo agora, às vezes pensa, meu filho está lá na creche, será que tem um profissional lá que sabe fazer as manobras? Tem, porque nós estamos toda hora ali nas escolas, conversando com os professores, disseminando a cultura do primeiros socorros. Agora, Bruna, vamos mostrar aqui, porque a gente tem aqui 2 bonecos que vocês trouxeram, né? Um é de uma criança e outro de uma pessoa adulta. Em caso de engasgo, é diferente o atendimento em um ser tão pequenininho, assim como um neném, né? Exato. Aqui é a manobra, né? Tem um nome essa manobra. Na verdade, assim, ó, as novas literaturas, elas estão trazendo como manobras de desengasgo. Porque entra a manobra para a criança e entra a manobra para o adulto. No adulto, antigamente, a gente ouvia falar na manobra de Heimlich, né? Ela continua, porém, introduziram a manobra, né, feita, voltada para a criança, que no geral ficaria as manobras de desengasgo. Certo, vamos lá. Então, assim, importante lembrar que essa cena é uma das cenas mais fortes a gente está vendo, né? Envolve criança. Normalmente, eles ficam mais arroxeados mais rápido que o adulto. Isso acaba trazendo mais desespero ainda para os pais, né? Um desconforto muito grande. Então, é importante lembrar, né, que tem que ter a calma, manter a calma, como o Jackson disse. Você identificou uma situação dessa, já vai pedindo para alguém ligar para o socorro. O socorro, né, o telefonista vai atender, vai pegar a informação do endereço e, como o Jackson disse, vai seguir com você na ligação, repassando tudo isso aqui para você estar lembrando. Então, daqui a pouco, se conseguir colocar num viva voz ou dar para alguém ir repassando o que o telefonista está passando, é tudo ajuda, né? Então, assim, a manobra de desengasgo em crianças, lembrando que essa manobra, primeiramente eu vou mostrar, é a crianças até 1 ano de idade. Certo. Tá? Importante. Até 1 ano de idade. Então, o bebê ele pode estar se engasgando tanto com leite materno, quanto algo sólido, né? Ali na introdução alimentar, a partir dos 6 meses que eles começam a comer é muito comum deles se engasgarem. Então, a gente vai estar demonstrando isso para vocês. O engasgo, ele tem 2 tipos, tá? O engasgo parcial, que nós chamamos, e o engasgo total. Tá? Ok. Tá. O engasgo parcial e o engasgo total. O parcial, né, principalmente na parte do adulto, a vítima ainda consegue, né, transferir algum som, um ronquidão, ela com dificuldade ainda tenta falar. E o engasgo parcial é quando esse engasgo total, ele evolui. E a questão de segundos para ele evoluir. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, que infelizmente nós estamos perdendo muitas pessoas em função de óbitos, os óbitos em função do engasgo. A gente fala isso porque, graças a Deus, nós aqui na nossa comunidade nunca aconteceu, né, de vir a óbito alguém em função do engasgo. Mas mais próximo de nós, acho que foi o bebê de Erechim, né, Jackson? De 6 meses que se engasgou. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha engraçado quando alguém se engasga próximo da gente, né? A gente quer rir, e isso tem que tomar muito cuidado. Porque crianças e idosos, principalmente, estão nessas faixas etárias desses óbitos, sabe? Então, vamos lá. A manobra, ela consiste em você, né? Por exemplo, a criança está sendo amamentada, ela se engasgou. Como que eu sei que a criança está engasgada, Bruna? Ela vai fazer aquela expressão de choro, né? Aquela carinha de querer chorar e não vai sair nada. Você sente que a criança está sendo incomodada, né? Tá incomodada com algo.
Então, você vai posicionar a criança, você vai lateralizar ela para você, aqui você já começa a sua observação. Daqui a pouco, se é algo que tá ali querendo sair na boquinha, você consegue pinçar ou tirar, enfim, tranquilo. Agora, se é uma criança maior que é com alimento, nunca tente tirar e daqui a pouco você pode estar empurrando esse alimento e dificultando ainda mais a manobra. Então, identifiquei ali, né? Vou começar a minha manobra. Como que ela seria? A gente precisa, a criança, quando ela está engasgada, principalmente os bebês mais novos, eles têm a tendência de ficar molezinhos e eles já encostam o queixinho aqui no peito. A gente precisa desobstruir essa via aérea, principalmente. Como que eu faço isso? Eu seguro o bebê nessa posição. Eu posso pegar como se fosse um Vzinho aqui na região da mandíbula ou assim, ó, na região aqui do queixinho. Eu acho mais fácil pegar assim, que parece que você segura melhor a criança, tá? Posicioná-la de uma forma reta, cuidar para não elevar demais essa cervical, porque senão eu também vou estar dificultando, né, a passagem do ar. Deixar ela retinha. Coloco ela acavaladinha no meu antebraço, ó, dessa forma aqui. A gente orienta a sentar também, porque nesse nervosismo, você estando de pé, daqui a pouco a criança sofre uma queda, temos outro problema aí. Então, sentadinho, que você vai estar utilizando a tua perna como apoio. A cabeça a gente vai estar colocando mais baixa que o bumbumzinho, em direção ao chão, ó, cabeça mais baixa que o corpo. Tapas firmes, tá? Entre a região aqui das escápulas, que nós chamamos, o meio das costinhas, em direção à nuca, 5 tapas firmes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Com essa parte, uma almofadinha da mão. Isso, com essa parte aqui da mão, essa parte mais fortezinha aqui, tá? Vou falar bem no português, que é pro pessoal entender. Isso, é assim mesmo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Observando. Não adiantou, eu já passo ela para pro meu outro braço e sigo observando. Sempre utilizando a lei da gravidade ao meu favor, né? Então, a cabeça mais baixa que o corpo. Eu vou fazer mais 5 compressões torácicas aqui, que vai me ajudar nessa manobra também. Então, com o dedo indicador e o dedo médio no meio do peitinho, eu vou apertar mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo observando e sigo fazendo a manobra. Até quando, Bruna? Até o bebê chorar, apresentar choro, que é um sinal de que ele desengasgou, né? Lembrando que você já vai ter chamado o socorro já vai estar a caminho. E mesmo que ele desengasgue, nós sempre orientamos encaminhar para o pronto atendimento igual. Porque a criança pode ter aspirado líquido, né? E ir para o pulmão. E aí nós temos um trabalho ainda pior, que seria uma pneumonia. Né? Então, assim, indo líquido para o pulmão, ele aspirou e pode acontecer uma pneumonia, né? Então, a gente sempre orienta encaminhar para o pronto atendimento para o médico avaliar se está tudo certo, enfim, basicamente é isso na criança. Bruna, então a gente vai persistir fazendo essa manobra até que o socorro chegue, até que o corpo de bombeiros chegue. Ou até que a criança chore, ou até que a criança chore. Perfeito, exatamente então, isso. Então, primeiro de costas, assim, depois de frente, depois vira de novo. Isso, e segue fazendo a manobra. Só uma observação, que daqui a pouco, se alguém está assistindo e ouviu, né, que a manobra ela mudou, na verdade, o que acontece? A manobra, nós temos esses protocolos, referências, digamos assim, e aconteceu que a Sociedade de Pediatria de São Paulo levantou uma tese no sentido de que a criança, quando ela está engasgada por líquido, a gente vai agir de uma forma, e quando está por sólido é de outra. Porém, ainda não entrou para os protocolos principais, então a gente segue levando esta informação aqui. Pode ser que daqui a 1 ano, 2, venha isso, que eles estão em conversação com a American Heart Association, que é uma das principais referências, né, nesse protocolo. Daqui a pouco mude, o ano que vem. Mas até então, hoje, né, a gente está repassando, é isso aqui. Mas aí nós estamos falando de um bebezinho ali nesse caso, né? E quando for uma criança de 1 aninho, assim, daí continua mesmo, tu disse até 1 ano. Até 1 ano de idade eu faço, né, no braço ali a manobra. Crianças maiores, a partir de 1 ano de idade, nós fizemos a manobra igual o adulto. Claro que se eu precisar ficar agachada, com os joelhos ao chão, para eu ficar na altura da criança, eu vou ficar. Ou se eu ficar, né, querer fazer isso aqui com ela, com a criancinha maior de 1 ano de idade, ela já fica de pé, né? Então, eu posso acavalar ela na minha perna aqui e fazer da mesma forma como que adulto. Vocês vão mostrar depois, né? Vamos fazer assim, sem problema algum. Pois é, eu tive... É ruim, para os pais. E olha, é angustiante mesmo. Eu já
conversei com várias mães e isso é muito comum, especialmente de se afogar com o leite materno, gente, ou com a mamadeira. Então precisa mesmo estar atento a essas manobras. Agora, falando sobre adultos já e também crianças um pouquinho maiores, eu tive uma experiência que vou te dizer, foi horrível. Eu estava num restaurante, né, comendo carne e eu me engasguei com a carne, ela tinha uma certa gordura, ela ficou no meio da minha garganta ali. Foi uma sensação horrível. Naquela ocasião, eu estava junto com o meu esposo e o meu esposo tentou fazer a manobra em mim e praticamente não sentia aquilo funcionar. Parecia que não estava funcionando e naquele momento eu consegui retirar essa carne da garganta, coloquei o dedo lá dentro mesmo e consegui remover essa carne. Eu trago aqui a minha experiência pessoal porque naquela ocasião meu marido ficou se sentindo sem ter nenhum... Inerte. Isso, inerte. Não estava conseguindo fazer eu desengasgar. Será que ele não estava fazendo a manobra corretamente? O que pode ter acontecido naquele instante que ele não conseguiu me ajudar? Na verdade, assim, ó, a questão do desespero, né? A adrenalina, a pessoa tem aquela situação de, eu não tá adiantando. Na verdade, o que a gente fala? Insistam, não desistam, seguem fazendo, mesmo que daqui a pouco você acha que não tá adiantando, porque sim, pode. E a manobra, ela tem 83% de eficácia. Tem a chancezinha, né, de não dar certo, até porque quando a gente vê, né, na mídia aí, recebeu a manobra, mas mesmo assim veio a óbito. Ela tem ali, né, o percentual ali de não dar certo, mas, que nem a gente costuma dizer, entre 83% de você salvar uma pessoa sabendo o que fazer ou, né, o restante para você ficar só olhando ali e perder uma pessoa, vamos nas 83%, né? E assim, não desista, é desesperador, né? Tanto para quem tá naquela situação, porque a sensação é de morte mesmo, né? Quando a gente tá se engasgando assim. E tanto para a pessoa que tá ali querendo ajudar, porque ela é muitos pensamentos naquele momento. Será que eu tô fazendo certo? Será que é assim? Será que não é? Mas o mais importante de tudo é não desistir. Segue fazendo, mesmo que daqui a pouco você ache que não está certo, mas alguma coisa você está fazendo, né? Isso é importante. E lembrando sempre que a gente está falando de primeiro socorro, né, meninas? É eu trabalhar dentro da minha realidade, tendo o que eu tenho ali à disposição para trabalhar com aquilo. Se daqui a pouco, né, exceto nessas situações onde eu preciso agir, se é algo mais tranquilo, chama o socorro e fica aguardando na dúvida, tá? Porque às vezes essa coisa de se desesperar, a gente acaba fazendo coisas que não é para fazer. Então, assim, tenta manter a calma, faça a manobra quando tem que ser feita, da maneira que você consegue, na dúvida, né, chama ajuda e o socorro já vai estar indo ao seu encontro. Então, o mais importante de tudo é não desistir. É essa a principal dica que a gente deixa, assim. Perfeito. E aí, vamos mostrar agora em adultos, já que a gente está nessa questão do engasgo, como é que a gente faz com adulto? Só um pouquinho antes, só rapidinho. Mesmo que a criança tenha, assim, não tenha nenhum tipo de reação, continuar fazendo. Continua, não desista, pessoal. Aqui. É isso, não desistir, tá? Porque é isso que acontece, exatamente isso. O pessoal entra ainda mais em desespero porque a criança não tá reagindo, que às vezes, na maioria das vezes, né, Jackson, não é nos primeiros golpes que ela volta, que ela fica, né, que ela desengasga. Você tem que insistir. Então, é isso a principal situação que a gente deixa, não desistir. Perfeito. E a gente parte de um princípio, assim, Rosana, que a dieta de um recém-nascido, de uma criança até 1 ano, não tem dieta pastosa ali. Ela é bem líquida, não a dieta sólida, né? Então, quando você vai fazer ali as manobras, ela vai te favorecer isso também, tá? Diferente de um adulto, que você citou o teu caso, que ela é uma dieta mais sólida. Então, você, como disse a Bruna, você vai ter que ficar insistindo até que a pessoa, né, te diga, não, agora... Dê a volta, né? E a gente tem a manobra direcionada para quando você tá sozinho, quando você, né, tem alguém junto com você. Aí eu consigo me auto-desengasgar? Sim, quando a gente fala nesses protocolos, eles dão essas opções para nós, né? A única forma de eu tentar me salvar estando sozinha é eu daqui a pouco me debruçar, né, na guarda do sofá, enfim, do balcão onde eu faça a pressão, né, na região. Daí é uma autoajuda. Isso, né? É o único jeito que eu tenho de tentar me salvar. Então, se eu querer me debruçar... Assim, ó, pessoal, o que a gente fala? Aquilo que eu falei ali no início, no sentido de falar as coisas diretamente.
Tem instrutores, cada um passa a mensagem da sua forma. Eu e o Jackson, a gente preza muito, né, Jackson? Por ser simples e objetivo. Não adianta a gente querer vir aqui falar termos técnicos e quem precisa entender não entende. Então, assim, ó, a manobra, ela é feita na região, na boca do estômago, digamos assim, né? Você vai abraçar a vítima, né? A vítima, lembrando que adultos conscientes, né? Ele tá te repassando que tá no processo de engasgo, ali sinalizando, a gente chama de sinal universal, que automaticamente a gente coloca as mãos ao pescoço, né? E aí não necessariamente, às vezes, tu esteja do lado de uma pessoa. Às vezes tu tá lá do outro lado da rua, tu viu que a pessoa tá aqui, ó, corre lá, porque você vai poder estar ajudando ela, né? Então é um sinal universal que a gente chama. Você se posiciona atrás da vítima, consciente, em pé, você vai abraçar ela. Toda vez que eu ver uma pessoa assim, agora eu vou me enlouquecer. Camila. Mas eu vou saber fazer a manobra. Vai saber. Né? A Rosana vai ajudar ali a fazer a vamos lá, posso fazer? Vamos, Então vamos. por favor. Tá. Vamos lá. Viu que eu fui rápida, né, Burilho? Então você vai se posicionar atrás da vítima, né? Colocando aqui os braços, ó, embaixo do braço dela. Por quê? Vou me lateralizar, colocar minhas pernas aqui, ó, no meio das pernas da vítima. Se essa vítima ficar inconsciente, e ela vier a cair, normalmente a tendência das pessoas é cair para trás. Então eu consigo segurar ela e evitar uma queda, né? Ou mesmo que seja para frente, a gente consegue estar amortecendo essa queda aí. Mas basicamente aqui, me posiciono lateralizando aqui. Mas ela vai estar com as mãos na garganta, provavelmente. Ela vai estar sinalizando que ela tá engasgada, moça. Isso. Daí então aqui, ó. Como que eu vou fazer? Eu vou procurar o umbigo da pessoa. Se eu tiver que levantar a blusa, não tem problema, levanto. Procuro o umbigo aqui, 2 dedinhos acima, mais ou menos, tá? Eu vou fechar minha mão, ó, punho cerrado, que a gente chama. O meu dedão eu encosto aqui, ó, na barriga da vítima. A outra mão eu abraço essa mão que tá fechada. E eu vou fazer movimentos como se fosse de J, de baixo pra cima, dando impulso. De baixo, empurrando. Não vou fazer, tá? Não te preocupe. Não, mas pode fazer. Não vou fazer. Movimentos impulsionando. Então, como se fosse um J. De baixo pra cima, movimentos firmes. Importante falar que tem que ser firme, porque quem já assistiu um vídeo de desengasgo vê que as pessoas chegam a pular do chão. Porque não é nada superficial, tem que ser firme e forte, né? A ideia é desengasgar. Então, movimentos como se fosse de J, de baixo para cima, né? Impulsionando ali na boca do estômago. Por isso que sozinho você vai, né? Literalmente se debruçar numa região ali na costa, do sofá, para você estar literalmente apertando essa boca desse estômago aí, que é pra gente tentar aí desengasgar essas vítimas. Perfeito. Ó, nós chegamos a meia hora de programa, a gente só falou de engasgo. É verdade. Então, vocês têm noção, né, de como isso é importante também, e é muita coisa, e é interessante a gente saber. Isso que a gente foca bastante nas palestras. Muitas vezes nós temos 1 hora para disseminar um conhecimento que ele é profundo. Sim. Ele não é raso, é um conhecimento bem profundo. Você vai ficar horas ali passando e falando e explicando. É muitas dúvidas, né? Para evitar, né, alguns prejuízos bem maiores, porque se tu faz uma manobra errada, daqui a pouco tu pode até complicar, como você falava, né? Pode empurrar o que tem na boca em vez de fazer a pessoa expelir. Tem vários cenários assim que a gente poderia estar citando dentro dos primeiros socorros, mas não tem tempo. É exatamente isso. É pouco tempo para muita informação, sabe? Nós tinha que ter 2 programas. Mas assim, vamos seguir aqui orientando, especialmente, além do engasgo. Que outra situação assim que é extremamente comum vocês atenderem lá no Corpo de Bombeiros? Jackson. E que as pessoas possam também já ir colaborando com vocês antes da chegada do a gente acaba também recebendo assim, a senhora, o senhor acaba ligando para nós, olha, meu marido tá aqui, tá caído ao chão. Caiu. Ah, mas o que aconteceu? Não, ele estava indo pro banheiro e isso na madrugada. Tá, mas ele tá acordado, a gente tá falando bem o português, tá, pessoal? A gente não vai se ater aqui a questão se está consciente ou inconsciente. Não, ele tá acordado, tá com o olho aberto, tá com o olho fechado, como é que ele tá? Não, ele tá com o olho fechado. Tá falando? Não tá falando. Não, ele não tá falando. Então ali a gente já vai tendo indicativos, né? Não tem resposta, essa vítima tá inconsciente para nós, tá? E ali a gente já vai pegando o endereço e vai deslocando até o local
e já vai com a informação, tá? Mas a senhora consegue se aproximar do seu marido, aproximar o seu ouvido próximo à boca dele, tem respiração, ele está conseguindo, a senhora tá percebendo se ele respira, tem movimento ali na barriga, na região do tórax? Não tem. Então a gente já tem outro indicativo, que essa vítima está inconsciente e que ela não respira. Então a gente tem um possível quadro, até ser verificado ali no ato, de uma parada cardiorrespiratória. Pode ser às vezes, né, quando ligam nessa primeira informação que a pessoa está desacordada, pode ser tanto um desmaio que é mais comum, como também uma situação mais grave, né? Uma situação mais grave. Por isso que a gente tem essa questão de ter essa pré-conversa para entender o que está acontecendo. Porque já aconteceu várias situações assim, principalmente na madrugada com pessoas idosas, né, de estar se deslocando até o banheiro ou para ir tomar água e quando vê, foi encontrado ali desmaiado. E era um desmaio, outros se tratava ali de uma parada cardiorrespiratória. E, na verdade, o diferencial, né, onde a gente pode estar diferenciando que uma pessoa está num desmaio ou está numa parada, é exatamente isso que o Jackson disse, do movimento do tórax, do abdômen. A gente, quando respira, a gente faz, né, esse movimento. Então, se está paradinho, provavelmente essa pessoa esteja numa parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, enfim. E daí? Daí faz o quê? Daí nós vamos ocupar esse outro boneco. Vamos ocupar o outro. Daí agora pode ir Jackson. falando, Jackson, que eu vou lá demonstrar. Ah, tá. Então vamos lá. Então, nesse momento, nossa. se você está na sua casa, e essas situações que nós vamos citar aqui, que as pessoas que estão nos assistindo, isso não acontece só dentro da casa. Pode acontecer na rua, pode acontecer no local de trabalho, em qualquer lugar. Não existe um local para acontecer, tá, pessoal? Então, você vai se posicionar ao lado da vítima e nesse exato momento você vai tocar suas mãos sobre os ombros para checar a responsividade. Senhor, fala comigo, aperta a minha mão. Nesse exato momento, se não teve resposta, você vai aproximar o teu ouvido próximo à boca da vítima e vai checar para ver se tem respiração. Então, checou ali, não respira. Nesse exato momento vai juntar as mãos, né, entrelaçando uma sobre a outra, como a Bruna está demonstrando, e vai analisar o meio do peito e da linha mamilária, como ela está demonstrando ali. E vai apoiar a base da mão sobre o peito e vai começar a comprimir. Ó. Quantas compressões? 30 compressões. Então conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim até completar 30 compressões. E com que força? Como é que a gente mede essa força? A gente tem assim, a gente tem um ritmo que a gente empreende ali, né? O tempo de compressão, ele tem que ser proporcional igual ao tempo de liberação. Então, comprime, libera. Comprime, libera. Né? O tempo de comprimir é igual ao tempo de liberar. Tá? Não precisa fazer rápido, não precisa ser algo assim descoordenado e também não tão devagar. Nesse ritmo aí que a Bruna mostrou. Um equilíbrio. É importante lembrar, né, Jackson, que quando a gente está fazendo esse movimento, nós estamos tentando nos aproximar do ritmo normal do coração, digamos assim. Então, por isso a importância de você, né, comprimir e esperar o tórax retornar na posição dele. Porque às vezes na ansiedade, na adrenalina, né, Jackson, o pessoal quer fazer muito rápido e não dá tempo desse tórax retornar. Então, por isso que a gente comprime, espera o tórax voltar, comprime nesse ritmo e nessas compressões ali. Tá. E assim, legal. É importante, frisando lá desde o engasgamento, a gente não para de fazer as compressões. A gente dá sequência e fica ali até a chegada do socorro. Então, o socorro chega, assume as compressões e remove esse paciente lá para o hospital, essa vítima. A gente não cessa as compressões, a não ser que a vítima volte à consciência. Mas aí a vítima vai dar sinais, vai abrir os olhos, vai se movimentar. Mas enquanto a vítima está inconsciente e não respira, a gente não cessa as manobras. E se for em caso de afogamento?
Bom, aí a gente tem um protocolo também que a gente segue a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Afogamento. Eu digo em água, né? Não água. no que nós estávamos falando de engasgo, né? Afogamento mesmo, numa piscina, num rio, num a gente mar. a gente tem que considerar também vários cenários, tá? Isso, a gente vamos lá. Aqui eu posso considerar um cenário onde a vítima já está fora da água. Tá. Porque a gente não recomenda que ninguém entre na água para salvar outra pessoa sem conhecimento. Sim, isso é importante. Pode né? acontecer. Porque já aconteceu muitas vezes. A gente Isso. ouve muito esses casos que um familiar foi tentar salvar, sei lá, o filho e acabou morrendo. E acabou virando vítima também. Uma vítima. E assim, a primeira coisa que eu tenho que entender é. Eu tenho condições de salvar aquela pessoa? Não. Então eu não entro na água. Eu ofereço flutuação. Não é o objetivo, mas já para que as pessoas que a gente está na Joga questão já do coisa, verão assim. também, a água, joga um isopor, e isso até mesmo algo que tiver à mão, a gente oferece ali para a vítima, porque a primeira segurança é para mim, né? E depois para a vítima. Primeiro eu, depois a pessoa ali que está se afogando. Beleza, o cenário que eu estou identificando aqui é um cenário de uma vítima que já está fora da água. Tá? Eu analiso novamente aquela situação de responsividade. A vítima está consciente? Está consciente, eu não realizo nenhuma manobra. Tá? De mesmo compressão. Que ela esteja mesmo meio... Porque assim, daí ela está naquele quadro de obstrução parcial da via aérea. Tá? Ela não está com um quadro total. Né? Não tem uma obstrução total da via aérea. Existe uma obstrução parcial. Então, a vítima está ali, está inconsciente, não respira. Eu inicio também as manobras de compressão. Como foi mostrado ali. Como foi mostrado ali. 30 vezes. 30 vezes. Tá? Por que a gente não vai entrar numa questão mais técnica? Porque, assim, a gente procura passar o básico para as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente sabe que no momento do evento... as pessoas se apavoram bastante. Isso. E às vezes nem o básico sai. Então é importante comprimir o coração, porque naquele momento ele não está mais funcionando. E ele não funcionando, a vítima vai virar óbito. E a respiração boca a boca? A respiração boca a boca. O que a gente orienta? Dentro dos nossos protocolos, a gente tem a ventilação com a compressão. Tá? O leigo, a pessoa que está ali fora, ela pode fazer as compressões. Tá? Unicamente as compressões. Mas quiser ventilar, pode ventilar. Tá? Ela faz ali 2 ventilações. Mas ela empurra o ar para fora. Por exemplo, eu faço assim ou... A gente... empurra ou puxa? O protocolo orienta isso, Camila, eu quero assim, falar de uma forma geral, não só para o afogado. Tá. De uma forma geral. O protocolo orienta fazer a liberação da via aérea, então você hiperestende a região aqui da cabeça, abre a boca, aproxima a tua boca, próxima à boca da vítima, e você insulfa. É soprar pra dentro da boca da pessoa. Insufar. Vítima, né? E tem que tapar o nariz dela? Isso, exatamente. Você vai, né, fazer um grampinho com os teus dedos no nariz da vítima e vai insulfar 2 vezes na boca da vítima. 2 vezes? 2 vezes. Tá? São 30 por 2. Tá? 30 compressões. 30 compressões por 2 insulfações. Mas é o que eu estou dizendo. A pessoa que está lá fora, o leigo, ele não tem essa obrigação de estar fazendo isso. Tá? De insulfar 2 vezes. Nós temos material para isso. Tá? A gente tem um equipamento dentro da ambulância que faz a ventilação com O2 e também já faz também que é o chamado ambu que a gente tem. Daí já faz, tapa o nariz da pessoa e já coloca isso, ali. ele é uma máscara que já ela cobre ali toda a extensão ali da região nasal e da região da boca da mais vítima. seguro também. Isso, também. Mas eu tenho uma dúvida, porque me parece, eu estou tentando puxar aqui da memória, quando é afogamento a gente não tem que puxar, não era essa história que a pessoa tem que... É que assim, Rosana, sugar, muitas das informações que foram disseminadas ao longo do tempo, a gente tem que verificar as fontes dessa informação. Tá? O protocolo, ele fala para a gente fazer insulfações nas vítimas afogadas.
Mas é como eu estou dizendo, a gente, no sentido geral e amplo, onde a gente está pegando várias pessoas, a gente precisa passar um básico. Sim. Porque não adianta a gente começar a entrar em detalhes, você vai fazer aqui 3 ventilações, vai fazer 6 ventilações de resgate e depois vai iniciar as compressões, porque para a pessoa que está lá, muitas vezes ela não vai nem lembrar disso. Sim. Ela vai lembrar que tem que assoprar, que é assim que eles falam, né? E apertar o peito. Eu ouvi o bombeiro falando lá que tinha que assoprar. Não, comprime, porque vai fazer a compressão mecânica ali, já vai estar fazendo com que o coração... Ele já está sendo ajudado ali por essa... A melhor maneira de ajudar é comprimindo. E sabe que tem... Nós, por exemplo, que nós acabamos, em razão do nosso papel também, né? Que é cobrir alguns momentos que a gente gostaria de não estar lá num acidente, por exemplo, mas vivenciamos muito essa situação de chegar no acidente, às vezes, e não ter ainda, né? Nem ninguém dos bombeiros, e aí também isso me vem muito, tenho muitas dúvidas em relação a isso. Como proceder com quem está ali na hora do acidente? Mesmo assim, tem uma pessoa presa, não mexe, tá? Beleza. Mas tem uma pessoa que está ali ainda um pouco consciente, mas tu percebe que está bem machucado, tu chega e faz o quê? Tá. Então, assim, a nível de primeiro socorro, lembrando, tá? Se você tem treinamento de primeiro socorro, você sabe o que fazer, você auxilia ali, liga pro socorro, né? Vai conversando com a vítima. Mas o mais importante de tudo é não mexer na vítima. Na dúvida, não mexe. Tá? Importante falar também na questão de quando a gente se depara com sinistro de trânsito, principalmente, e aonde as pessoas ficam muito nervosas, e essa adrenalina, a tendência de querer e ajudar, a gente acaba indo às cegas, digamos assim. A gente sempre frisa muito na questão da segurança, né, Jackson? Quando você vai ajudar alguém, você tem que prezar pela sua segurança. E o exemplo que a gente traz é daqui a pouco um sinistro de trânsito, até na nossa cidade aqui mesmo, né? No perímetro urbano. Tem uma vítima caída em via pública, você vai se aproximar para ajudar, né, naquela adrenalina às cegas, e acaba não observando ao teu redor. Daqui a pouco vem um veículo, não te vê e acaba te atropelando. Ao invés de uma vítima, nós vamos ter 2 vítimas já. Então, sempre cuidem, né, a segurança de vocês, sinalização da via, no caso de um sinistro de trânsito. Não se expor. E, na dúvida, não mexe, tá? Não precisa mexer, só chama o socorro que você já vai estar colaborando muito com aquela vítima ali. Né? Claro que se é uma vítima tranquila, que daqui a pouco ela mesma saiu do veículo, porque a gente tem noção da dor que a gente sente, né, na questão do nosso corpo, a gente conhece o nosso corpo. Às vezes na adrenalina as vítimas vão sentir as dores pós esse acidente, mas na maioria das vezes elas têm essa identificação delas, que elas conseguem se mexer, elas mesmas saem do veículo, só você pede para ela ficar calma, o socorro já está a caminho, né? Tenta tranquilizar ela, porque é uma situação difícil mesmo. Mas na questão de você mexer na vítima, a gente orienta. E até o veículo, né? Essa semana mesmo, eu estive numa situação em que o veículo pegou fogo e foi assim, questão de minutos, o veículo foi consumido pelas chamas. Felizmente, o próprio condutor saiu de boas, assim, e conseguiu. Mas se daqui a pouco... Numa situação extrema dessa, sim, a gente precisa tirar essa vítima dali, né? Nessa situação de um veículo começar a pegar fogo, eu não vou deixar a pessoa ali dentro. Se eu conseguir tirar com segurança, né, Jackson, a gente está auxiliando ali. A gente tem que, assim, para o senhor, para a senhora que está nos ouvindo e nos assistindo também, a gente precisa entender assim, de um básico a um extremo. Tá? Ocorreu um acidente dentro da área do município, na rua, como a Bruna disse, observou se está seguro, se aproxima, conversa com a pessoa, orienta. Poxa, mas é uma situação que não tem nada disso. O que eu estou vendo é fogo, eu tô presenciando realmente que tem fogo. Então, há cenas aí nas redes sociais, tipo do rapaz que bate lá no posto de gasolina e o próprio frentista abre a porta e remove ele para longe. É uma situação extrema. Sim. Né? Ele ofereceu ali um socorro, tá? Mas numa situação mais controlada, né? A gente procura oferecer o conforto para a vítima ali, muitas vezes com a palavra mesmo, o verbal ali, olha, fica calmo, os bombeiros já estão se aproximando, já estão chegando, fica calmo. Por quê? Porque a pessoa ela entra por si só em estado de choque. Então, a gente não pode também entrar em estado de choque junto com a vítima. Porque às vezes a gente chega lá e a testemunha,
ela tá mais apavorada do que a vítima. Sim, Exatamente. isso acontece. Agora, é importante que a gente faça esse alerta para, especialmente, não remover a pessoa que está ali no veículo, né? Bateu o veículo, por exemplo, né? Tá lá no carro, não removê-la, porque vocês do Corpo de Bombeiros sabem realmente imobilizar, né? Retirar essa pessoa para que ela tenha o mínimo de danos possível, porque nisso podem acontecer várias fraturas, né? Nessa movimentação da pessoa, né? A gente retirada. segue, Rosana, um protocolo, e esse protocolo, ele nos acerca a respeito de vários itens que nós temos que cuidar para que essa vítima seja bem procedida durante o nosso atendimento. Por quê? Por causa do segundo trauma que pode estar ocorrendo ali. A parte neurológica da vítima, via aérea. Eu já ouvi, inclusive, que o cinto de segurança, alguém teria soltado o cinto e o cinto seria o que estaria salvando a pessoa. Assim, ó, o que acontece? O cinto de segurança, ele tem a proteção dele, ele vai deixar a vítima estável, parada ali, e ela vai limitar o movimento da vítima. Então, daí daqui a pouco tu pode estar prejudicando. Exatamente, mas a questão assim da cervical da própria vítima também. Tá? A gente tem que ter essa observação, porque nós vamos pegar e vamos fazer a nossa abordagem, como diz a Bruna, não daquilo que a gente tirou dentro da nossa cabeça. Isso foi algo que a gente passou por um rigoroso treinamento, tá? Inclusive com vários profissionais, para chegar ali e aplicar esse protocolo e encaminhar para a emergência. Tá? Que tem ali vamos supor, uma vítima de trauma. Tem o protocolo de trauma. Né? A vítima está estável, tem outro protocolo. E assim... Até a forma como colocar na maca, né? Que vocês... porque a maior parte... Nós já estamos chegando bem no finalzinho. Tem, muita gente participando. É importante que se diga que a maior parte das ocorrências, né, diárias de vocês são casos clínicos, né? Exatamente. 80% aí, mais ou menos, dos nossos atendimentos é voltado para o clínico, né? Alguma coisa da parte relacionada a combate a incêndio, né? Sim. Mas a maioria entra nessas situações aí do atendimento pré-hospitalar, que a gente chama, né? Que é todo esse trabalho feito antes de nós entregarmos a vítima lá no ambiente hospitalar. É 80% aí do nosso trabalho. E tem de tudo, né? Mas tem de tudo. Tem de tudo. Tem desde picada de inseto tudo, até queda da própria altura, né? Queda da própria altura bastante, principalmente com os idosos. Queda precisa se cuidar, né? O pessoal aí, especialmente os idosos com essa queda. Vamos dar uns abraços elevador aqui. Também, né? Teve uns casos, né? Não teve um caso nesses dias? Sim, tem. O pessoal fica assim, preso no elevador. É bem comum de acontecer. Eu tive que resgatar, aprendi a resgatar uma pessoa do elevador lá do meu prédio, porque aconteceu comigo. Aí aprendeu. Eu sou premiada, mas é bom, a gente tem aí uma experiência para passar também. Mandar um abraço aqui para Odila, sempre com assuntos importantes, muito bom. A Neiva mandando pra gente aqui, bom dia, sou fã de vocês. Obrigada, Neiva. Parabéns pelo ótimo trabalho. E os nossos bombeiros, orientações muito importantes. O Moraci mandando pra gente aqui. A Helenita, muito importante esse assunto. A Gilvana também mandando pra gente assuntos muito importantes. Parabéns aos bombeiros pelo excelente trabalho de sempre. A Láudia mandando bom dia. Enfim, o pessoal participando aqui para concorrer. Olha só, tem uma camiseta da tua Rádio Alvorada e também tem uma necessaire da tua Rádio Alvorada para você guardar aí seus utensílios para make, enfim. Acho que até enquanto a Júlia organiza aí quem vai levar para casa, dava para nós falar um pouquinho mais sobre essa questão do elevador. Pois o elevador é uma coisa que também quem fica preso se assusta muito. Nossa, né? eu já fiquei presa. Mas no geral, o elevador é para ter um sistema de segurança, né? Isso é importante que a gente explique aqui. E o que tem que fazer nessas situações? Vamos explicar, gente? Porque o pânico também, ele é grande, né? Ainda mais se desliga a luz, fica no escuro. Nossa, ele tem dispositivos ali para a pessoa que vai passar por uma situação dessa não se apavore, tá? O elevador ele tem dispositivos de segurança, então ele vai, se acontecer de ele ficar parado ali, não sair mais do lugar, falando bem o português, a pessoa pode estar vendo ali o quadro ali onde acessa os andares, tem o telefone, daqui a pouco pode estar pegando, tem ali o número do condomínio,
né, de quem coordena, e a mas pessoa... aí o telefone não pega. Às vezes pode Dependendo, acontecer, né? pode O acontecer, elevador às vezes não pega. vai acontecer de ter que contar com a sorte de quem está passando ali por perto, né? Mas tem pelo menos, claro, tem uns mais, né, sofisticados, mas sempre tem o botão de botão de emergência. emergência, que é aquele alerta, né, aquela sirene, vamos dizer assim, aquele barulhão que acorda todo Isso. o prédio. Acionou que foi o o que eu fiz, É, e, acionar além o de botão gritar. emergência. Gritei desesperadamente. Não, mas na verdade, assim, ó, o que a gente fala nesse sentido eu sei que é difícil, mas tem que tentar manter a calma. O desespero ali dentro é pior, né? Nossa, Você acaba foi ótimo. entrando numa situação ali, é mais pela situação de você estar ali trancado do que a própria condição ali que alguém vai estar vindo, né, ali te ajudar. Os síndicos mesmo, eles têm, né, uma chavezinha ali que eles mesmos conseguem fazer o trabalho. No caso, eles não conseguirem, eles chamam a gente, né? A gente faz um trabalho lá de... Ou assistência do próprio equipamento. Assistência, Eu é o já que a gente fiquei orienta. presa um dia que eu tinha uma entrevista com o governador, lembra? Ah, eu lembro disso, sim. Eu fui para casa trocar de roupa e o governador chegou e eu estava presa no elevador. Acontece. Daí, olha só o que aconteceu. Desceu um pouco. Imagina. Desceu e a porta abriu, só que estava, né? Sim. E aí desceu um pouco, ficou na metade, assim. Daí eu consegui pular. Mas já imaginou cair assim? Acontece também, né? Sim, E já. as pessoas se machucam, porque, com certeza. né, dá um impacto. Não é para acontecer. Ai, mas- Hoje, os elevadores de hoje, eles já têm, como o Jackson falou, tem esse sistema de Sim, segurança, claro. então não é para isso acontecer, né? E essa questão de não parar no andar acontece muito, mas aí... sempre assim. Normalmente assim. Todos os elevadores, eles têm uma função manual que você consegue subir ou descer o elevador. Foi assim que eu retirei uma pessoa lá do prédio. Exatamente. Manualmente, subiu um pouquinho o elevador, aí ele conseguiu... Eu vou ter que descobrir onde é que é essa Camila. Vamos dar um curso. Sim. É pertinho ali da casa de você, do quartel. Fazer uma Vamos lá. demonstração. Vamos Camila, lá. se permitir também um espaço para as pessoas que estão Claro. nos assistindo, que quando ligarem para nós, seja no 93, seja no convencional, muitas das pessoas estão nos ligando, eu liguei para vocês e ninguém atendeu. Isso, uhum. Ou se atendeu... Pessoal, assim, desde ali das enchentes ali, a linha 193, ela tem bastante interferência. Isso não é só localmente com nós, Sim, tá? É meio oscilando. que Rio Grande do Sul Geral, inteiro. né? Então, que acessem as nossas outras linhas, que a gente tem os telefones convencionais, o 3342-5032, que é uma forma de estar nos solicitando também atendimento. E até é importante assim, ó, nós temos a unidade central e a unidade norte, né? E aí, Isso. conforme onde a pessoa mora, é interessante chamar a que está mais perto. Isso, a pessoa pode... Isso tá disponibilizado ali nas redes sociais nossas, né? A pessoa pode estar entrando ali na página dos bombeiros, a gente tem grifado ali os nossos números de emergência legal. bem certinho, tá? E para a pessoa entender que se acontecer de ligar para a linha 193 e não der ligação, tem as outras linhas também, que é o telefone convencional. E sempre se certificar que é Marau, que caiu a ligação em Isso. Marau, né? Tem muita ligação caindo em outras cidades, e aí o pessoal acha que tá ligando para sim. nós e tá caindo É em outro verdade. município. Então, é de Marau? Daí, normalmente a gente já se identifica, né? Bombeiros, Marau, enfim, pra Claro. pessoa entender que já é Marau. Mas às vezes tem cidades que caem, eles atendem bombeiros. E aí você acha que tá falando com o pessoal aqui e na verdade caiu em outra cidade. E tem cidades que tem as ruas, né? Às vezes com o mesmo nome, Exatamente. né? Aham. Aconteceu muito de Presidente Lagoa Vargas, por Vermelha, exemplo. né? Jackson, caía muita ligação. Eles lá tentavam entrar em contato e caía aqui para nós. E aí e tinha ruas que tinham o mesmo nome. Eu Aham. sempre E lembro aí da Presidente sempre- Vargas, Passo Fundo e Marau, que tem, né? E são duas avenidas. Julinha, quem vai ganhar os presentinhos? Os presentinhos, então nós temos dois. A nossa necessaire dos 65 anos da tua Rádio Alvorada e a camiseta, né, que é especial de ouvinte. É. Vamos começar por quais, meninas? Pode ser necessário. Necessaire. Então, quem ficou com a necessaire é o Moacir Dávila. Ele que eu já vi que tem uma mulher no perfil, então já pode dar para a esposa necessaire, colocar o que precisa. Ah, ou pode usar O também, Moacir assim. comentou, né, lá no nosso... Comentou que o trabalho dos bombeiros é muito importante, então E está é. levando a necessaire para casa. A camiseta fica com a Helenita Trento. Então, os dois podem vir aqui na recepção da tua Rádio Alvorada em horário comercial até a quarta-feira que vem. Importante isso, né? Tem uma semana para vir aqui retirar.
Show. Antes de terminar aqui, eu sei que nós já estamos bem, né? Com o nosso horário bem limitado aqui, mas eu queria aproveitar e fazer um apelo, Bruna e Borilli, porque nós somos ponto de arrecadação da campanha Natal Vermelho dos Bombeiros, todos os anos nessa época, então vocês realizam esse trabalho maravilhoso. Por mais que ontem tenha sido o prazo, né, da entrega, eu acredito que hoje, se alguém estiver aí nos acompanhando e talvez tenha algo aí como contribuir com isso, fica aí também esse nosso apelo, né? A nossa caixa aqui, em alguns dias a gente gostou, né? Em outros dias a gente ficou meio assim. Mas a gente sabe que foi um período difícil, enchente, em vários momentos desse ano nós precisamos, né, de colaborar e ajudar. Muita gente precisou, né, inclusive de brinquedos, porque teve famílias que perderam tudo. Então, é compreensível, talvez, né, que a arrecadação seja um pouquinho menor, mas fica aí, né, o convite. Queria que vocês daqui a pouco reforçaem também esse apelo aí à comunidade. Nós estendemos para mais 2 dias de arrecadação, era para começar legal. As entregas hoje, mas elas irão acontecer. A Andréia, ela é responsável pela campanha e ela, em conversação, né, com o pessoal lá, estender mais 2 dias para a gente dar tempo do pessoal se organizar. Daqui a pouco, né, acontecer alguma coisa. E como você falou, a gente entende que é um período difícil, né? As pessoas doaram para outros municípios, então é compreensível, sim. E então a gente deu esses 2 dias aí para o pessoal dar tempo ainda de... Aproveita para fazer as comprinhas aí para os familiares de Natal e já pega alguma coisinha também para a campanha Natal Vermelho do Corpo de Bombeiros. Tão legal quando eles chegam nos bairros, porque não é só o presente, né? Não, é o Papai Noel, é os bombeiros, porque tem gente que só espera vocês, né? É verdade. Tem algumas crianças que dizem, os bombeiros. Antes de dar um alô aí pro Papai Noel, eles vão tirar foto com vocês, nós, né? Exatamente. E é não querendo, Papai Noel, isso. Perdão, não é que, né, nada contra o Papai Noel. Para quem está inserido nesse projeto, entende o que eu estou falando. Quando nós estamos no local e entregando o presente para as crianças, a gente entende esse prazer, a fraternidade, né? A gente trazer o presente ali para aquela criança. Isso é muito bonito, sabe? É gratificante para nós, porque são crianças, né, pessoal? A criança, ela nutre aquele sonho, aquele desejo, ela vê o Papai Noel, como vocês entendem essa sensação que a criança tem quando ela recebe um brinquedo. Então, a pessoa que puder se deslocar, levar até os pontos de coleta, isso ajuda bastante. Fazer o bem. Até a sensação de, eu já ouvi crianças dizendo, não esqueceu de mim, sabe? Né? Legal. Legal. A gente já teve essa experiência de ir junto com o Corpo de Bombeiros, tanto eu com você, e foi maravilhoso. Eu amei também, gente. Faça a sua parte também. Cami, vamos encerrando? Isso, vamos. Passamos gente. Um pouco do tempo agradecendo Bruna, Jackson, sucesso, tudo de melhor. Contem sempre com a nossa emissora para a gente trazer mais e mais dicas, orientações para todos que nos acompanham. Nós que agradecemos, dizer que estamos sempre à disposição, né, para nossa comunidade. Nas dúvidas, entrem nas nossas redes sociais, possam perguntar lá que alguém vai estar respondendo vocês, ou até mesmo nos números diretos. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço, obrigado à comunidade marauense por estar sempre com as portas abertas aí para nós e a Rádio Alvorada também. Legal. Esse foi o penúltimo programa do ano, né? Semana que vem é o último, gente. A semana que vem é Natal, na quarta, daí vai ter... nós vamos fazer na terça-feira, né? Terça-feira que vem, então a gente vai estar com o nosso último programa do ano, então acompanhe, e nós vamos ter aqui, vou dar o spoiler aqui, do Frei Laércio do Minelli da Luz, ele estará aqui conosco, e a gente vai falar um pouquinho sobre perdão, a gente vai falar um pouco também sobre questões, conflitos familiares, né, o final do ano, as expectativas que a gente tem para o próximo ano, as frustrações que a gente tem com o ano que a gente viveu, né? Como passar por isso. Então, tudo isso na próxima terça-feira no nosso último programa, Camila. Ok? Até mais, gente. Um beijo enorme para vocês. Até a semana que vem. Até.